Essa reunião Dr. Nestor de Barros, 2024. Eu sou Érica Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Você aí que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar os nossos cursos. Se você quiser sua parte teórica, a gente tem os cursos totalmente online de ultrassonografia e ressonância. Mas, se você quiser complementar com aulas práticas com pacientes, para você saber como é que é o dia a dia de ultrassom, a gente vai ter um curso no dia 26 de outubro, hands-on, para você desvendar os segredos do BIRADS ultrassonográfico. É só acessar o site inradiando.com.br, que está na descrição do vídeo. E o curso de ressonância ainda está para ser agendado. Então, aproveite e participe dando sugestões de datas. E se você está ao vivo, não se esqueça de aproveitar a oportunidade de abrir seu microfone, fazer perguntas ou comentários, tá? Se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para você ter as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento desse conhecimento. Hoje a gente tem a honra de ter a nossa ex-assistente, né, mas eterna compartilhadora de técnicas, de conhecimento, doutora Bárbara Bresciani, que é médica radiologista especialista em imagem e procedimentos intervencionista, médica que fez medicina, residência médica e fellowship em radiologia mamária aqui na instituição, é médica do grupo de imaginologia mamária do Hospital Oswaldo Cruz e do grupo Fleury, que vai falar das experiências dela com biópsias difíceis de calcificações e as lições aprendidas. Com vocês a palavra, doutora Bárbara. Quinha, Shimizu, na verdade eu agradeço o convite, a honra é toda minha em retornar e poder apresentar. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Tá todo mundo vendo? Bom, eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpas que os meus slides eu só vi agora que estão em inglês. Eu queria compartilhar um caso que eu fiz biópsia, que me fez revisar alguns pontos muito importantes, foi muito didático, em relação à biópsia difícil de calcificações. Então, se trata de uma paciente de 40 anos fazendo uma mamografia de rastreamento. Ela é uma colega médica e fez o exame só por rotina. Ela tinha esses fibroadenomas antigos, já tinha documentação pelo ultrassom. E no quadrante inferior, junção dos quadrantes inferiores, tinham uns pontos tênues de... eu queria mostrar o apontador, mas acho que eu não sei colocar. Aqui. Assim, acho que vocês veem. E tinha alguns pontos de calcificações tênues amorfas, tá? Agora que eu coloquei o apontador, eu não consigo passar. Aqui, as pontos de calcificação. E na crânio caudal, também estavam aqui. Eu coloquei bastante seta, porque é bem difícil ver, ainda mais com projetor. Na tela já era complicado. Ela tinha uma mamografia anterior de 2021, por acaso, e esses pontinhos eram novos. Eles tinham uma distribuição aí um pouco segmentar. Bom, fiz contato, né, assessoria médica, liguei para a paciente e reconvoquei para fazer as magnificações, expliquei a importância de estudar melhor esse achado. Olhando aqui as magnificações, né, delimitou uma área de grupamentos de calcificações amorfas com distribuição segmentar, novo, então BIRADS 4, fiz novo contato com ela para explicar a indicação de biópsia e sugerir realização de uma ressonância pré-procedimento, pela suspeita aí, pelo fato de ter surgido esse segmento. E nesse momento eu descobri que ela não tinha um médico que a acompanhasse. E aí as coisas ficam complicadas porque a gente acaba tendo que
conduzir o caso com a paciente, né? Como ela era médica, ela fez questão, eu até incentivei que ela passasse numa mastologista, e falou, não, vamos entender o que você falou, vamos lá. Na ressonância, eu trouxe as imagens da subção, ela tinha um realce nos quadrantes inferiores da mama esquerda, aqui na redução sagital, e fizemos também a biópsia estereotáxica assistida a vácuo. No planejamento, eu decidi fazer o acesso crânio-caudal para justamente pegar, atravessar a menor quantidade de parênquima possível, então eu procurei um alvo na crânio-caudal onde eu visualizaria, escolhi um desses grupamentos, aqui no momento da biópsia na tela, esse foi o alvo que eu escolhi, fiz a amostragem, foi tudo bem, vieram classificações dos fragmentos, excelente. Tá? Eu acho que está lento só. Eu vou tirar o apontador para ver se ajuda. Aqui, pronto. E aqui a imagem pós-procedimento em crânio caudal. O clipe está ali no lugar esperado. Porém, no perfil, para minha surpresa, o clipe estava atrás da papila. E aí, o que temos que pensar? Se eu estava, né, almejando um alvo que era na junção dos quadrantes inferiores, será que houve migração do clipe? Será que escolhi o alvo errado e não era uma daquelas calcificações suspeitas, era alguma outra calcificação aí esparsa e não era o meu alvo? A tomada de decisão foi de revisar todas as imagens, a paciente estava ali no gelo comprimindo, para decidir qual seria o próximo passo e ver se o nosso procedimento estava mesmo encerrado. Então, reavaliando ali neuroticamente cada calcificação onde que estava no pré e pós-biópsia, eu vi que provavelmente um daqueles alvos era uma dessas calcificações que estavam na região central posterior, né? E que não tínhamos valorizado. A gente tinha visto a mamografia dela em 3 radiologistas e ninguém tinha destacado um grupamento ou uma extensão daqueles achados até a região central, né? Mas tomei a decisão, então, de mostrar um outro foco e dessa vez entrar em perfil para garantir que eu, de fato, mostrasse algum foco inferior. Então, eu fiz esse acesso lateromedial, amostrei o foco inferior, vieram calcificações, ali a posição do clipe, né? Aí fiquei mais satisfeita, mais tranquila. E o resultado da patologia foi de carcinoma ductal in situ de baixo grau, com grau nuclear 2, nos 2 focos. E foi uma grande surpresa, porque atrás da papila achei que não viria nada demais, a imuno não mostrou invasão. Eu precisei fazer essa comunicação para ela, e aí, como não tínhamos justamente um médico solicitante, eu combinei que eu queria avaliar no ultrassom o hematoma dela e tal, então eu consegui trazê-la presencialmente na unidade para conversar e comunicar aí o resultado para ela numa situação um pouco mais amparada do que ela, né, ter essa informação sozinha em qualquer momento. Conversei com ela, ela foi atrás de um mastologista com esses dados. O planejamento cirúrgico que foi optado por eles foi de mastectomia, e o resultado da cirurgia foi de carcinoma ductal in situ extenso, grau 2, a imuno também foi concordante com o pré-biópsia, e a extensão era de 3 focos, medindo 2,2, 1,2 centímetros. Então, era uma extensão de doença maior do que a gente tinha mensurado. Aquele segmento inicial na mamografia que nós tínhamos dado no laudo era de 3 centímetros, 3,5 centímetros, e no caso da ressonância tinha em torno de 5 centímetros de extensão do realce. O sentinela veio negativo, e aqui, lembrando a imagem da subtração, é muito interessante porque a gente sabe que onde a ressonância pode perder sensibilidade é no CDIS, mas também é importante sempre, nesses casos, reavaliar a mamografia com carinho, porque às vezes existe alguma discrepância de extensão, e nesse caso, a ressonância foi mais acurada para estimar a extensão da doença do que a própria mamografia, justamente pela sutileza dos achados, das calcificações. E, de fato, se não tivesse, entre aspas, amostrado aquele alvo atrás da papila sem querer, não teríamos tido pré-cirurgia um
diagnóstico acurado da extensão de toda a doença. Então, as lições aí que eu considero lições aprendidas, né? Não conduza um caso sozinho. Peça aos colegas para avaliar junto, em conjunto. Então, nesse momento em que identificamos esses grupamentos atrás da papila ali na região central, foi muito tranquilizador que nenhuma das outras médicas tinha também valorizado aquele foco. Se eu tivesse visto sozinha, talvez eu me questionasse se eu que não tinha comido bola, né? E realmente eram calcificações muito tênues. Envolver o cirurgião mamário. Se a biópsia fosse benigna, eu possivelmente ia ficar insatisfeita com o resultado e teria tido alguma dificuldade, talvez ficasse numa situação complicada para indicar alguma conduta, né? É sempre bom a gente ter esse respaldo e atuar em conjunto com o cirurgião, assumindo, né, o caso. Sempre trocar agulhas para focos múltiplos e, se possível, se tiver disponível, também usar marcadores teciduais diferentes, porque nem sempre é possível, mas às vezes é difícil, com lesões que são muito monomórficas, como era o caso dessa paciente, de você dizer qual calcificação corresponde à outra na outra incidência, né? E também tentar sempre fazer. Existem momentos em que a paciente tem muito hematoma, tem muita dor, ou por algum motivo não se faz a imagem pós-biópsia, mas é super importante, porque às vezes a gente tem calcificação no fragmento, quando faz o pós-biópsia, o que foi amostrado era uma outra calcificação ali que estava na mama, justamente pela visualização reduzida que a gente tem no campo da mesa de biópsia. Então, é importante a gente sempre confirmar que o alvo foi adequadamente amostrado. E, de maneira teimosa, checar, né, se aquela calcificação que você queria desapareceu e se o clipe migrou. E no pós-biópsia imediato é o melhor momento para avaliar a migração, justamente porque você eventualmente tem alguma bolha, tem algum hematoma, algum outro indício de onde que pode ter sido feita a amostragem se aquele clipe ficou migrado. Sempre buscar comunicação transparente e efetiva com o paciente, com o cirurgião, acho que é o que nos diferencia, né, da inteligência artificial, a gente estabelecer essas pontes, prover acolhimento, né, e uma condução adequada dos casos para os pacientes. Então, e ser sempre cuidadoso na hora de comunicar as notícias ruins, mesmo que seja uma simples reconvocação. A própria reconvocação para paciente pode ser um falso positivo, pode ser uma notícia ruim, gerar dano para ela, gerar angústia, né, uma série de preocupações. Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive, quando a gente reconvoca uma paciente, porque para ela ali, para a gente pode ser uma coisa do dia a dia, com uma chance baixa de ser um achado positivo, mas para a paciente isso é sempre um momento difícil e ter consideração com isso. Obrigada. Oi, Bárbara. Obrigada por ter mostrado esse caso aí, muito bacana, né? Realmente é um caso desafiador. E como é que você faz assim quando você tem lesões muito difíceis, assim, que você são muito posteriores, eles não estão no escopo ali da compressão? Você tem alguma dica para, além de botar a mão para dentro, para trás, essas coisas todas? Como é que você faz nesses casos? Tinha, sempre surge essa dificuldade, né? Eu acho que botar para dentro, ter uma técnica que consegue eventualmente rodar um pouco a paciente para colocar mais para dentro ali do buraco da mesa a área de interesse ajuda muito, mas tem casos que tem mesas também que tiram o centro, né? E aí facilita, fica semelhante a fazer sentado, mas eu acho que o mais tem casos que você só vai conseguir fazer uma paciente que estiver sentada, né? Sem a mesa. Então, Onde você trabalha, tem a oportunidade de ter a mesa ou a paciente sentada também? Como é que é? Não? não tem, mas eu tive um caso
esse ano que eu tive que pedir para ela procurar um local que tivesse a biópsia sentada, porque a gente tentou de todas as formas e não conseguiu posicionar. Nesse caso, assim, você acha que seria útil você ter utilizado a ressonância magnética para guiar, para definir se você, sim, o que que você acha? Queria saber a opinião de outras pessoas também. Você acha que, nesse caso, você não estava sabendo se existia, se não existia, não é? Você acha que a ressonância magnética teria ajudado? Você teria utilizado como recurso para diagnóstico, assim, para... É óbvio que se você acha que a calcificação é suspeita, ok. Mas se você está na dúvida se ela existe, não existe, se você vai controlar, se você não vai, você acha que poderia ter te ajudado? Ou você já utilizou desse recurso alguma vez? Como é que é? O que que vocês acham também aqui da plateia? Queria saber. Primeiro, a Bárbara. Quinha, já me aconteceu de pegar caso de paciente com, assim, primeira mamografia, paciente de baixo risco, um grupamento de calcificação amorfa. E a gente tentar fazer biópsia, eventualmente não conseguir, não vira o alvo que a gente queria, enfim. Já aconteceu de, nesses casos, sem um realce na ressonância, a gente validar, fazer um controle ali precoce, tá? Nesse caso em particular, eu não só não faria, como não fiz nenhum tipo de planejamento ou de busca ativa de lesão retroareolar baseado apenas na ressonância. Na verdade, o primeiro ímpeto que eu tive, acho que por causa de muito trabalho falando isso, foi de pensar que a ressonância estava superestimando um pouco a extensão da doença. E se não tivesse acontecido essa amostragem do outro alvo, do outro foco durante a biópsia, muito provavelmente essa paciente eu teria mandado, né, para o mastro, para a cirurgia, com uma doença na junção dos inferiores, que possivelmente no intraoperatório ia ter uma descoberta de que era uma lesão maior e até eventualmente passar para mastectomia, mas assim, não teria sido o planejamento inicial, entendeu? E eu até gostei muito desse caso, porque a gente vê muitos casos em que a ressonância não subestima. Muitas vezes a gente até se aborrece com os mastologistas, porque eles custam acreditar na extensão das doenças na ressonância, falam que a gente gosta de superestimar as coisas, né? Mas é um caso que a ressonância ajudou e foi extremamente acurada, né? A lesão correspondia exatamente à extensão do realce, que até olhando a mamografia eu mesma não tinha botado muita fé. Mas, assim, é importante também lembrar que calcificação é o tipo de lesão em que a ressonância pode, de fato, dar um falso negativo e ela exclusivamente não deve ser usada para prescindir de biópsia, né? A indicação de biópsia continua existindo, mesmo sem o realce, né? Você na para onde você poderia biopsiar melhor? Como é que você faz nesses casos assim? Sim, eu pensaria que se a ressonância desse uma área um pouquinho maior, poderia acreditar um pouco mais na ressonância, mas o fato dela não dar realce naquela região, eu não deixaria de biopsiar a calcificação que ela já tinha biopsiado. Então, é isso. Se a ressonância não realça naquela calcificação, ainda assim eu vou investigar aquela calcificação. Mas às vezes a gente sabe que ela dá uma área. Ela é bem útil, principalmente para carcinoma do in situ, para ver a extensão da doença, né? E você tentaria olhar também pela ultrassonografia? Assim, não raro a gente às vezes tem esse problema. Você tentaria ver? Com frequência a gente tenta, né? Mas eu acho que só calcificação, exatamente esse caso, eu acho que eu não tentaria na ultrassonografia, não. Amorfa, né? Muito Quando é tênue, né? muito sutil, assim, que não tem nenhum parênquima junto, quando tem algum parênquima junto, então a calcificação é um pouquinho mais densa, a gente até se arrisca várias vezes na ultrassonografia e com frequência a gente é bem sucedido. Claro, radiografando o fragmento depois, conferindo se realmente veio a calcificação no fragmento. Mas esse caso aí, eu acho que a ultrassonografia, assim, posso estar enganada, mas eu acho que a ultrassonografia não teria sido muito útil, não. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Chimizo, Flávio, Beatriz, não sei se está olhando também. Que caso mais difícil que você acha que é de calcificação, assim, que vocês têm para falar? Vocês acham que é muito desafiador? Da papila. Você tem medo da papila, Bárbara, de fazer ali próxima papila? Como é que é? E muito posterior?
Que era Eu próximo não da papila, tenho. né? Mas você tem medo? Só queria saber isso. Assim, se tá na papila mesmo, eu evito fazer. Eu acho que daí cabe mais uma investigação cirúrgica. Mas se tá na região da areola, muita gente se preocupa, mas é pele, né? Assim, é uma região que é mais vascularizada. Eu já deixo a paciente avisada que é esperado que saia sangue pelo mamilo no pós-biópsia, por conta ali da proximidade. E isso é um sintoma, né, que depois assusta muito a paciente, muito associado a pensar em câncer, né, saída de sangue pelo mamilo. Então, eu explico o que é relacionado ao procedimento, mas eu acho que a gente faz, porque a maior parte das biópsias de calcificação vai vir benigna. Então, eu acho muito negativo a gente mandar a paciente para uma Ai, cirurgia, oi, o quê? eventualmente, por uma lesão que poderia ter sido amostrada, né? Ah, é o mesmo motivo daquele caso do Beduschi. Não, o Beduschi botou ontem todos os exames dele. Acho que tinha alguém falando aí, né? Quer comentar alguma coisa, Chimizo? Eu quero. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí, viu, Bárbara? Obrigado por você ter vindo. Excelente, excelente aula. E biópsia difícil não tem jeito, né? Sempre a gente vai se deparar com biópsia difícil. Eu acho que todo mundo sofre mais um pouco com estereotaxia, né, do que com ultrassonografia. Acho que pelas próprias características aí desse procedimento, né? E às vezes, talvez, eu entrei um pouquinho aqui, depois, um pouquinho atrasado, peço desculpas, mas eu não sei se foi falado, se a Bárbara citou algum exemplo do tipo, mas uma coisa simples, né, que a gente, às vezes, se depara, mas, por exemplo, é biopsiar a lesão certa, né? Por quê? Porque parece uma coisa trivial, para a gente fazer. Às vezes a lesão é tão pequena, que seja no ultrassom, às vezes na estereotaxia, que a gente entra naquela correria, não checa o exame direito, bate o olho, vai na primeira lesão que viu e biopsia, né? E a gente esquece de checar. Isso aí, acho que é um passo importante, é que depois que a gente fala sempre, né? Aqui quando a gente vai fazer biópsia, que a hora de fazer biópsia é o momento, antes de você começar a biópsia, é o momento de auditoria. Auditoria dos exames anteriores dessa paciente como um todo, né? Você checar os exames anteriores, você checar o que foi pedido, né? Tem que ser feito e às vezes fazer a mais, né? Se você vai avaliar e na hora você vê uma lesão a mais, essa lesão é suspeita, né? Não dá para fechar o olho, né? Tampar o ouvido e ficar quieto, né? Você tem que às vezes ou comunicar ou, se for possível, abordar no momento, né? Eu acho que é uma coisa. E uma coisa, assim, dividir um pouco da experiência pessoal, algo que cada vez mais eu tenho lançado mão, é, tanto aqui como em outros serviços, é a clipar depois da core, tá? Lesão reduziu muito, é interessante clipar. Ou até lesão não nodular, que é muito discreto, né, que a gente vê na biópsia, e a gente, olha, essa lesão talvez dê trabalho, possa vir alguma coisa, mas vai dar trabalho para ser relocalizada, né? Por exemplo, a gente faz o second look, e por algum acaso vem, ao invés de uma omotomia, vem um pedido de core, às vezes acontece isso aí. Então, aquela lesão que posteriormente possa, né, gerar dificuldade para ser relocalizada, é interessante clipar, né? Cada vez mais eu tenho clipado mais. Tive dúvida, eu clipo. Eu tenho feito clipagem aí na core biópsia, tá? Então, acho que é algo que a gente tem que deixar como recurso, porque a gente tem que entender o clipe como um procedimento de segurança, tá? Para paciente. Ter a lesão que foi biopsiada, ela ser relocalizada de forma correta posteriormente, tá? Uma coisa, entrando ainda nesse gancho que o Chimizo falou de garantir que você está na lesão correta, uma coisa que a gente tem feito muito aqui é lesões um pouco mais difíceis de serem vistas. Às vezes a gente vê só numa MAG, que a gente vê uma calcificação muito amorfa, muito sutil, a gente tem usado mão. Pode parecer simples, mas acho que eu achei legal comentar.
colocar a paciente de novo na mamografia no dia da biópsia, fazer aquela batalha naval, marcar a pele, antes de colocar na mesa. Eu acho que ajuda muito. Às vezes, quando a gente já de cara olha que é uma lesão muito sutil, muito tênue, para não ficar lá sofrendo na mesa, tentando, você e a técnica, tentando encontrar o local correto, eu acho que ajuda muito é colocar na mamografia antes, fazer a batalha naval e marcar a pele. Só esse ponto. Eu concordo também. E também nesse gancho aí do Shimizu dos clipes, eu acho que, da minha experiência, no Rio de Janeiro, quando eu comecei lá no Rio de Janeiro, a gente tinha essa coisa aqui no HC, tem calcificação residual, nem precisa fazer o clipe, mas eu acho que o clipe é útil em qualquer momento, mesmo que tenha calcificações residuais, porque muitas vezes a gente acha que vai dar alguma coisa, às vezes não dá, e com o clipe, ele orienta onde você biopsiou, né? E aí, se você faz uma ressonância para ajudar, cara, isso aqui tinha que dar câncer, você vai lá, isso a gente tem um caso aqui emblemático aqui no HC, em que a gente fez a biópsia, a gente tinha certeza que ia dar câncer, não veio câncer, a gente fez a ressonância e conseguimos procurar, e a gente, pela orientação do clipe, a gente foi depois na área onde realçava e conseguimos ter o resultado esperado. E também, como já foi dito anteriormente, às vezes as calcificações amorfas são muito sutis, né? É a hora da auditoria, a gente faz a Marida, monotomia num lugar, né? numa reunião. E, na verdade, ela tem mais de um lugar. Então, às vezes a gente biopsionou certo, onde tinha, mas tinha uma em espelho, na mesma mama, entendeu? Então, isso também não é raro de acontecer. E isso ajuda a gente a conseguir saber aonde que a gente está mexendo, né? Então, acho que isso também é muito importante. A Beatriz Maranhão está aqui, queria saber se ela quer comentar alguma coisa também. Oi, pessoal, desculpa, fui chamada, né, Érica? Eu estava aqui fazendo exatamente as biópsias enquanto eu fui convocada. Pois é. Vou... Quando Queria você que tinha você... falado o que é de mais difícil, eu acho que assim a gente ter a possibilidade de converter uma biópsia estereotáxica para ultrassom, para paciente é o melhor cenário, mas para a gente radiologista é onde tem a maior dificuldade. Então termina se fazendo isso quando você vê que a lesão não tem profundidade suficiente para poder chegar lá, poderia lacerar a lesão, a pele, na verdade, e também lesões muito posteriores. E antigamente a gente nem se aventurava para colocar no ultrassom, porque terminaria sendo uma dificuldade na agenda e etc. E cada vez mais, pelo entendimento que, querendo ou não, a ultrassonografia second look nos trouxe de poder ver a mama como uma imagem mais tridimensional nos terços, o tecido glandular, onde é que está a lesão, e aí já procurar na ultrassonografia essa área de calcificações, termina que a gente consegue transpor a dificuldade de grande maioria das biópsias da estereotaxia. Então, não necessariamente ficar apenas dependente da mesa, da cadeira, da estereotaxia, e de vez em quando até utilizar a estereotaxia como localização, ver onde é que é exatamente no quadrante, marcar na pele com a caneta esferográfica, enfim, e na ultrassonografia exatamente nessa região, procurando pelo terço e procurando também por marcos dentro da mama, por exemplo, linfonodo intramamário, enfim. Então, termina que ajuda bastante. E lembrando sempre que toda vez que for converter a biópsia, fazer a confirmação pela mamografia das amostras obtidas, porque isso é de suma importância. A gente precisa mostrar que as calcificações foram abordadas também pelo ultrassom. Fica bastante discutível em relação a fazer a mamografia na mama da paciente logo no pós-biópsia, para saber se tem lesões residuais ou não. O ideal que se faria, porém, alguns pacientes terminam preferindo fazer em outro momento, e no fim das contas não modifica tanta coisa se você já confirmou que as calcificações foram amostradas. Claro que para o planejamento cirúrgico, eventualmente, vai ser muito importante, mas se já flagrar que é uma calcificação benigna, muito bem amostrada, ótimo, mas se for aquela alteração duvidosa, é muito importante a gente saber o quanto foi retirado para saber se vai ter uma subestimação ou não. Então, assim, a gente pensar um pouco mais em biópsia, como o Shimizu tinha falado, no momento de auditoria, no momento de a gente identificar se o método é o adequado para demonstrar a lesão e também o mais confortável para o paciente, com menor custo para o diagnóstico, e é sendo um momento também que a gente contraindica um monte de biópsias, né? É o momento que a gente vê que tem calcificações que realmente não precisam serem biopsiadas,
e voltar uma casinha atrás para dar 2 passos para frente. Então, a vivência exatamente da biópsia é isso, você começa a agenda num dia totalmente organizada, mas se desorganiza ao longo do tempo para poder resolver os problemas, porque nem sempre os exames que geraram a biópsia são feitos por especialistas. E é o momento que a paciente está tendo de ser visto por especialista de mama. Bom, era isso. Obrigada pela aula, Bárbara, foi ótima. Ô, Beatriz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem preferido usar que agulha, você e a Bárbara, para fazer a mamotomia? Eu gosto sempre da mais calibrosa, mas para vocês tanto faz? Como é que é? Porque o preço é igual das agulhas também, né? E queria saber também se vocês têm o recurso de tomossíntese, o que vocês acham na hora de fazer a biópsia, se vocês acham que faz muita diferença. Não tem o recurso da biópsia por tomossíntese e a biópsia a vácuo termina sendo feita com com a agulha que tem disponível, mas se a intenção é de exérese da lesão e a gente vê que é uma mama bastante densa, com um nódulo grande, então prefiro fazer com agulha 7, mas não é obrigatório. Muito no início ficou muito taxado em relação ao calibre da agulha para dizer se era excisão ou se não é. Hoje em dia, se você já consegue retirar uma excisão em primeiro tempo, faz o diagnóstico e, querendo ou não, termina retirando a lesão, mas numa excisão em segundo tempo, onde você planeja melhor. E daí utilizar o calibre da agulha baseado no quanto que você precisa retirar. Mas, respondendo sua pergunta, não fico preocupada em relação ao número do calibre da agulha. É claro que, se você sai de uma biópsia assistida a vácuo, quer dizer, de uma core biopsy, para uma biópsia da vácuo, você não vai fazer com agulha calibre 12, né? Então, assim, é para ser maior, E você, Bárbara? é para ser mais calibrosa. Então, de 10 até 9, 8 tá ótimo. Eu também costumo usar 9, eu gosto da 9. Eu acho que eu nunca fiz com 7, acho que teria um pouco de medo dos hematomas, mas quanto maior o calibre, melhor, sem dúvida, né? E outra coisa que eu sou advogada do clipe, que muita gente olha e fala, a calcificação pleomórfica segmentar é super densa e não precisa do clipe. Mas eu já peguei alguns casos em que a amostragem se deu na extremidade e na mamografia pré-cirúrgica o cirurgião acabou considerando uma área subestimada, porque às vezes a biópsia remove ali uns 2 centímetros de calcificação, dependendo da mama ser mais adiposa ou não, enfim. Então, eu gosto até de deixar o clipe onde vai ter a ausência da calcificação, porque aí seguramente aquela área vai ser incluída também, sabe? Eu fico mais segura com essa, principalmente em casos que vão para conservadora, enfim. Então, acho que até onde é denso e visível, o clipe também ajuda, sabe? Alguém tem mais algum comentário para falar, compartilhar experiência, alguma dica, algum bizu para a gente poder fazer melhor as classificações? Que isso aí, pena que a Verinha não está aqui, que a Verinha tem várias dicas, né, desse negócio das classificações, que é um desafio que ela adora também, né? Bom, Quinha, eu não falei da tomossíntese, eu não tenho acesso, tá, à mesa. Eu já não. fiz biópsia na mesa. Na verdade, eu até me atrapalhei, porque eu falei, nossa, some um pouco a expertise da gente, quando a gente foge do protocolo, nos casos que a gente olha mama móvel. O caso que eu fiz justamente foi uma mama muito fina, com prótese. A mama ficava muito móvel, independente da maneira que a gente comprimisse. E eu penei nela para conseguir corrigir as minhas coordenadas e acertar o alvo. Então, eu tive que coletar 2 vezes, a paciente ficou com um bruto hematoma. A mesa, ela tem uma inclinação da agulha e, assim, até eu reconheço que é uma falta de familiaridade minha com o método, mas eu acredito que se eu tivesse na mesa old school, eu estaria mais em casa ali para corrigir a movimentação da mama na hora de colher, sabe? Então, eu acho que ela facilita, eu acho que a gente vai chegar num ponto em que talvez só tenha dela, enfim, né? Porque as tecnologias vão ficando mais disponíveis, mas vai ter que ser um outro aprendizado e que talvez tire um pouco, assim, todo esse refinamento que a gente acaba acumulando em relação a achar a lesão se torna uma coisa muito mais fácil, porque a maneira de adquirir a imagem é melhor, é um detector normal, o campo de visão é mais amplo, e você consegue acessar melhor também lesão posterior pela entrada lateral,
mas eu até fiquei assim, poxa, acho que todo esse refinamento que a gente acumulou vai se perder. Eu não sei se a percepção, né, de outras pessoas que usam mais a mesa, mas a minha vivência foi essa. Eu tive uma experiência parecida com a sua, assim. Eu acho que em relação a detectar lesão na mesa com a tomossíntese, eu acho que é indiscutível. A gente consegue detectar mais, consegue ter uns acessos um pouco mais posteriores, mas eu também tive um pouco de dificuldade em corrigir. Como ela entra inclinada, todo aquele aprendizado que a gente tem, não, é fácil corrigir X, erro de X, erro de Y, não é tão fácil com a tomossíntese. Talvez também por falta de expertise com a mesa, mas eu encontrei a mesma dificuldade que você mencionou. Todo mundo tem essa dificuldade aí, principalmente ainda na abordagem lateral, né? A Alessandra Beatriz está dizendo que gosta de utilizar ultrassom com Doppler, né? Ajudando para avaliar no second look. A gente usa isso mesmo, mas tem algumas calcificações que a gente realmente, mesmo com esses recursos, a gente não consegue identificar. Mas a gente realmente gosta do ultrassom para nos ajudar nessas mamas finas e dependendo do tipo de calcificações. O da tomossíntese, na mesa, eu acho mais difícil de corrigir, mas quando é sentada, não é a mesma coisa, entendeu? Não tem tanta diferença. Agora, o que eu É acho, verdade. assim, desse acesso lateral, que eu acho que é bem difícil a gente realmente ver se está certo, para onde que muda, para onde que não muda. Você tem que fazer um exercício maior na cabeça mesmo, né? Mas eu acho que ajuda bastante até para você ver onde tem mais calcificação agrupada e a altura que você mira, né? Então, eu acho que ela é muito boa, assim, de utilizar. Então, mas aí fica muito mais fácil, não tem tanta emoção também, né? Porque você vai lá, só clica em cima no melhor lugar e dificilmente dá errado, né? Peraí, deixa eu ver aqui o que a Cristina está falando. Não sei se ela quer fazer o comentário. Quer Peraí, que que eu eu não leia, estou. Quinha? Oi? Sobre o caso, né, eu queria acrescentar, no caso da gente levar as calcificações para biopsiar no ultrassom, às vezes elas são densas e dá para realmente a gente fazer isso, é sempre interessante radiografar esses fragmentos, até para confirmar. A Cristina falou, qual a experiência de vocês em relação a separar os fragmentos com e sem calcificações? Fazem de rotina a separação para enviar para a patologia? Eu já tive, né, o Marcelo uma vez falou que é importante separar e que se a gente pudesse, inclusive, pegar um bisturi, cortar e mandar só aquele pedaço do fragmento que tem a calcificação, era melhor ainda, porque eu acho que eles conseguem aumentar os cortes nessa área de interesse e a análise deles fica mais assertiva. A gente separa assim. Separa sempre também. E quando a gente manda para o ultrassom, vai fazer essa biópsia para o ultrassom, com frequência no meio do procedimento, antes mesmo de clipar, antes mesmo de encerrar o procedimento, a gente já radiografa, vê se foi bem amostrado, se for o caso, volta e pega mais. Mesmo. É importante, a gente conta também o número de fragmentos, com calcificação e quanto sem, né? Isso é de rotina. Bom, alguém tem mais algum comentário? Quer compartilhar? Então, tá bom. Queria agradecer a excelente apresentação da Bárbara, que, né, é uma inspiração para tantas meninas novas e tudo. E Obrigada, agradecer a Quinha. participação de todos também por compartilhar a experiência, falar seus desafios e falar como resolve, né? Então, é muito bom ver a expertise de todo mundo aqui nessa palestra, né? É bem bacana. Você vê que muita gente usa de tudo que tem, as armas que tem, ultrassom, ressonância, mamografia, quem tem mais possibilidade de ter a mamografia, a estereotaxia, né, com tomossíntese. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Até a próxima. Gente, meu cabelo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, viu? A Bruna aí perfeita. A Bárbara aí perfeita, linda. Obrigada, viu, por Imagina, compartilhar aí com a obrigada, gente. Quinha. Tchau, tchau. Saudade, um beijão.